Oi pessoal, eu sou o Coleman. Nesse vídeo eu farei uma resposta ao vídeo Trudeau virou o ditador do Canadá, do canal Nilma LM. Antes de eu começar a minha resposta, eu vou contextualizar a vocês do que se trata. Recentemente vem acontecendo protestos no Canadá contra as restrições anti-Covid, como por exemplo a restrição de não fazer aglomeração, uso obrigatório de máscara, vacinação obrigatória, dentre outros. E o vídeo do Nilma apresenta informações um tanto quanto distorcidas e algumas desinformações que eu irei responder aqui. Beleza, vamos assistir o vídeo aqui. Eu pulei aqui pro 1 minuto e 21, que é a parte já que interessa daí, para a parte mais relevante. Vamos começar. Justin Trudeau realmente fez atrocidades nos últimos dias. Então eu vou tentar resumir tudo o que vem acontecendo no Canadá. Muitos caminhoneiros daquele país estão indignados com as inúmeras restrições e regulamentações que o governo canadense vem impondo em relação às picadinhas, ao que as pessoas podem ou não fazer e assim em diante. Restrições em termos da liberdade, né? Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão sendo obrigadas a fazer XYZ, que vocês sabem do que eu estou falando. Então os caminhoneiros, que no meu ver têm todo o direito de fazer isso, como trabalhadores, se uniram para se opor a essas medidas tirânicas que o governo canadense tentou jogar na goela deles, né? Pessoas comuns, humildes, que são as veias daquele país, assim como do nosso próprio Brasil. E o que acontece? Eles querem, porque querem que essas medidas autoritárias do governo canadense parem de toda forma possível. Agora o senhor Justin Trudeau, como um bom tirano, não cede. E assim sendo, começou a fazer coisas cada vez piores. Mais recentemente, um dia atrás, no momento que eu estou gravando, nós recebemos uma notícia realmente estarrecedora. Ele soltou o que se chama Ato Emergencial, Emergencies Act, que nunca havia sido usado na história do Canadá, e é uma lei que dá ao governo federal mais poderes para lidar com as manifestações. Ele, Trudeau, assim como outros na sua gestão, estão cada vez mais tentando caracterizar esses caminhoneiros como terroristas, como criminosos, enquanto que são pessoas simplesmente tentando lutar pelas suas liberdades. Falando em liberdade, essa gestão de Trudeau é tão suja, é tão imunda, é tão tirânica, que vem tentando... Cabeça de gado, R$3.000. Alqueire de terra de cultura de média fertilidade. Que merda, cara. Colocar o conceito de liberdade em si como se fosse um conceito da extrema direita. Ai meu Deus, são os nacionais socialistas que querem liberdade. Vejam o absurdo dessa situação. E não é só o Trudeau, né? É toda aquela classe imunda. Tá, vou parar por aqui. Nossa, pelo que você falou aqui, dá a impressão que o Canadá virou a Alemanha nazista mesmo. Parece que virou a União Soviética de Stalin. Mas espera aí, Nilman, não é bem assim não. Vamos ver aqui exatamente o que é esse tal ato emergencial que ele está falando. Eu entrei aqui no site do Departamento de Justiça do Canadá. Aqui tá bem explicadinho aqui, bem detalhado o que é. Eu vou ler aqui junto com vocês. A Lei de Emergências, que se tornou lei em 1988, é uma lei federal que pode ser usada pelo governo federal em caso de emergência nacional. A lei contém uma definição específica de emergência nacional, que deixa claro quão séria é uma situação
precisa ser antes que a lei possa ser invocada. Uma emergência nacional é uma situação urgente, temporária e crítica que põe seriamente em perigo a saúde e a segurança dos canadenses, ou que ameaça seriamente a capacidade do governo do Canadá de preservar a soberania, a segurança e a integridade territorial do Canadá. Deve ser uma situação que não pode ser efetivamente tratada pelas províncias e territórios, ou por qualquer outra lei do Canadá. Existem 4 tipos de emergências que podem ser declaradas sob a lei de emergências. Uma emergência de bem-estar público, ordem pública, internacional e de guerra. A lei de emergência pode ser invocada para conceder poderes temporários adicionais e necessários ao governo federal quando as ferramentas provinciais, territoriais e federais não são suficientes para lidar efetivamente com os problemas graves enfrentados, como a capacidade de fazer ordens ou regulamentos que se acredita, por motivos razoáveis, ser necessário para responder às questões em causa. Tais questões incluem risco de saúde, segurança pública, bem como questões econômicas. Aí o que o Newman tá falando, né, que dá a impressão que o Canadá virou uma ditadura, mas não é bem assim não, pessoal. Não é bem assim não. Aqui, ó. Tem esse tópico aqui, né? Impacto da lei de emergências nos direitos individuais. Quando a lei de emergências é invocada, a Carta Canadense de Direitos e Liberdades continua a proteger os direitos individuais, pois o governo do Canadá toma as medidas necessárias para salvaguardar a segurança e o bem-estar dos canadenses. Ao decidir sobre medidas a tomar, o governo deve respeitar os direitos e liberdades constitucionalmente protegidos, incluindo os direitos do cidadão de entrar no Canadá e o direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa, bem como as obrigações do Canadá perante o direito internacional. A Carta permite ao governo equilibrar os direitos do indivíduo com os interesses da sociedade, onde os limites do direito à liberdade garantido pode ser justificado numa sociedade livre e democrática. Ou seja, a própria Constituição, né, já tem um mecanismo ali que impede o cara usar a lei de emergência para fins tirânicos. Então, assim, isso daí que você fez, Nilman, é um baita de um exagero. Agora eu vou entrar aqui no outro site para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo com esses protestos, para eles serem repudiados e serem motivos de acionar a lei de emergências no Canadá, o ato emergencial. Eu vou pegar aqui, deixa eu aproximar a tela aqui. Eu peguei nesse site aqui que eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Que tá comentando sobre os protestos que vem acontecendo no Canadá. Eu vou pegar e vou ler esse tópico aqui, né, que é o relevante aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Tá. Milhares vivem no centro de Ottawa, acho que é assim que se fala, tá? Eu não sei pronunciar direito. E a área abriga centenas de firmas. Segundo uma pesquisa de coalizão de associações empresariais locais, 48% dos estabelecimentos dentro da cidade fecharam antes ou durante o protesto, e 76% dos comerciantes consultados afirmam que o protesto prejudicou financeiramente os seus negócios. Ou seja, lembrando bem aqui, tais questões incluem risco de saúde e segurança pública, bem como questões econômicas. Então, nesse caso, o governo ele pode intervir porque as províncias locais não estão conseguindo ali conter esses protestos. E vocês vão dar uma olhada aqui que realmente é problemático isso aqui.
Stuart Cattrall, acho que é assim que se fala, dono de um restaurante no centro da cidade, relatou que teve que implementar medidas de segurança para os seus funcionários. Ele afirma: muitos manifestantes se recusam a usar máscaras, gritam com funcionários e outros clientes e exigem que eles removam suas máscaras. Vamos continuar. Seu restaurante está perdendo milhares de dólares devido às interrupções causadas pelo comboio. Dado o já precário estado dos negócios, em consequência de 2 anos de pandemia, o comboio pode ser o que nos fará fechar permanentemente as portas. Ou seja, esse pessoal está realmente causando problema grave no aspecto econômico ali para aquela cidade, para o Canadá. Vamos só ler essa última parte aqui. Os moradores estão cada vez mais frustrados com a incapacidade da polícia da cidade e de qualquer outro nível de governo para resolver o problema. A polícia local, até agora, fez muito pouco esforço para prender manifestantes, fazer cumprir as leis de trânsito de Ottawa e exigir que os manifestantes desobstruam as ruas das cidades, queixou-se o dono do restaurante aqui. Então a gente vê, cara, que assim, não são, o Newman ele tenta passar a ideia de que são pobres trabalhadores que estão indo lutar pelos seus direitos. Não, cara, é um bando de lunático. É um bando de sequelado, retardado mental, cara, que tá atrapalhando tanto a economia quanto o combate ao Covid-19, cara. Não é bem assim. Não é bem assim que tu tá tentando dizer. Então quer dizer que você é a favor das medidas restritivas anti-Covid? Sim. Eu acredito que deve ser obrigatório o uso de máscara, deve ser obrigatório a vacinação e deve ser proibido fazer aglomerações. Por que eu defendo isso? Porque se trata simplesmente de uma emergência. Vou dar um exemplo aqui, vou dar uma situação para vocês. Supondo que, sei lá, a Venezuela resolveu atacar o Brasil. O Nicolás Maduro resolveu atacar o Brasil e transformar numa ditadura comunista. Nesse caso, os homens jovens de 18 anos seriam forçados a lutar nessa guerra. Aí você pode falar o seguinte: mas eles estão descumprindo com a lei, eles estão tirando a liberdade dos jovens de escolher lutar ou não lutar na guerra, onde está a democracia e os direitos individuais. Cara, é o seguinte, nesse caso, o direito e a liberdade de alguns jovens será restringido sim. Mas é para manter a democracia e a liberdade no país. É o sacrifício de alguns em prol de todos. Eu acho que todos iriam concordar nesse caso que a liberdade de alguns jovens seria sacrificada para manter a democracia no país. Eu acho que a maioria concorda com isso. A maioria concorda. E é parecido com o caso das vacinas obrigatórias. Cara, é um pequeno sacrifício da tua liberdade para proteger tanto a tua vida quanto a vida das pessoas à tua volta, especialmente idosos e pessoas com problemas de saúde. É um sacrifício pequeno, cara, em prol da saúde pública do país. É uma espécie de mal necessário, goste você ou não. Especialmente, cara, por causa das fake news em relação às vacinas. Como, por exemplo, vacina não funciona, vacina causa autismo, vacina é um plano da China para acabar com o mundo, enfim. Esse tipo de coisa, cara. Por causa desse tipo de coisa que a vacina tem que ser obrigatória mesmo. Porque se depender desses caras, eles não vão tomar, velho. Vamos continuar aqui. Parasítica do globalismo ocidental,
aqueles imperialistas nojentos, sujos, com a alma podre, que querem controlar a vida de todos nós. Pois bem, Sr. Trudeau fez primeiro isso. Primeiro soltou esse Emergencies Act, que dá o direito de fazer basicamente o quê? Requisitar bens, serviços e pessoas, prender quem bem quiser, sem muita razão. A gente viu que não, né? A gente leu aqui que não é bem assim. Querendo ou não, o ato de emergência, ele tá submetido à Constituição. Ele não pode, assim, prender sem muito motivo, nada disso não, Nilma. Impedir que as pessoas possam ir a determinados locais, né? Ou seja, abolir o direito de ir e vir, proibir manifestações, reuniões públicas, deu o direito a ele próprio de fazer isso. Realmente a ação de um tirano, de um ditador. Só que, óbvio, transvestido... Nossa, cara, tirano do ditador, meu Deus. De social-democrata, não é mesmo? Ai, meu Deus, não, são esses manifestantes perigosos que não querem tomar a picadinha, ou que já até tomaram, mas não querem esse tipo de controle estatal, né? Então, ele começa por aí, mas não para. O Ministério de Finanças do governo Trudeau anunciou algo que já vinha alertando há muitos e muitos meses, anos, que eventualmente isso iria acontecer. Eu disse para vocês, alguns até me chamaram de louco, há bastante tempo atrás, que eventualmente governos começarão a bloquear as contas bancárias de dissidentes políticos. Eu até disse, olha, vocês que apoiam... Cara, não é dissidente político. É um bando de criminoso, cara. Eles não estão, tipo, simplesmente chegando lá e fazendo um protesto pacífico assim. Ah, beleza, quero lutar pelo meu direito. Não, cara, eles estão atrapalhando a economia e estão atrapalhando o combate ao Covid-19. E isso é crime, cara. Ponto. Outra merda de anúncio, cara. Apoiam o Bolsonaro ou 95% das pessoas vão pular esse vídeo nesse momento aqui. Agora, se eu sei que... candidatos que não são muito bem-vindos pelo status quo, tomem cuidado, tá? Tenha ciência de que isso pode ter consequências graves na tua vida. E eu até mencionei que uma das possibilidades no futuro poderia ser o congelamento da conta bancária desses dissidentes políticos, desses manifestantes. Deram risada da minha cara, né? Veja só que interessante que o Canadá fez. Canadá autoriza bloqueio. Ah, não, pera aí, pessoal, eu tinha esquecido aqui porque tem outra parte, né, que era pra eu ter falado e eu acabei não falando, que é moradores estão no limite, que fala de mais alguns feitos, né, dessa galerinha aí do protesto, ó. Vamos ler junto comigo aqui. Os moradores, no caso o pessoal ali do Canadá e tal, que tá morando na cidade de Ottawa, relatam o uso generalizado de fogos de artifício, bloqueios de cruzamentos, abandonos de carro e caminhão, consumo ilegal de álcool nas ruas, bem como a utilização de bancos de neve como banheiro. O barulho tem sido um problema. Os manifestantes do comboio tocaram poderosas buzinas e sirenes dia e noite durante a pandemia. Durante a semana, quer dizer. Impedindo os moradores de dormir. Até que um tribunal local expediu uma liminar. No começo de fevereiro, funcionários de abrigo local para sem-teto foram supostamente agredidos verbalmente por manifestantes que exigiam ser atendidos. Mary Wang, presidente da Associação Comunitária de St. Vital, um dos bairros afetados, afirmou que os moradores estão sendo intimidados e atacados por usarem máscaras sanitárias. É que nem o caso que a gente tinha visto ali do dono do restaurante, né? Mas tem mais aqui, ó. Um funcionário de uma sorveteria local foi agredido e jogado no chão simplesmente porque ele estava usando máscara. Beleza. Mas tá, eu vou ler aqui a última parte. Não ficou claro se o agressor fazia parte dos protestos do Freedom Convoy,
de contas Acho que tá bancárias quase terminando. envolvidos em protestos contra, né? Na verdade, essa caracterização de anti-picadinha não é verdadeira. Algumas pessoas até tomaram e estão nesses movimentos, mas elas se opõem brutalmente ao quê? A essa tirania estatal. A pessoa até chega e fala, não, até tomei e tal, mas eu não acho certo você ficar monitorando as pessoas, ficar dizendo o que elas devem ou não fazer, né? Porque está tomando uma proporção realmente perigosa naquele país e diversos outros. Aqui os brasileiros ainda estão nessa ilusão. Cara, não tá assim. A gente não tá vendo aí novas Alemanhas nazistas, novas Uniões Soviéticas, nada disso, cara. Né? Sofreram um grande processo de lavagem cerebral, de propaganda ideológica, né? Então eles ainda não entenderam o quão grave é a situação. Mas os canadenses já passaram pelas fases finais desse autoritarismo e eles já falaram, olha, a gente não quer isso daqui não. E sim, agora eles estão indo atrás das contas bancárias daqueles... Cara, engraçado que o Canadá é um dos países mais democráticos e livres do mundo, tá ligado? pobres caminhoneiros que estão simplesmente fazendo uma greve. Esse é o nível. Não é só fazendo uma greve. Eles estão cometendo crimes. Dessa elite imunda, suja, desgraçada. Não tem esquerda ou direita. Quem acha que existe isso? Quem acha que, ai meu Deus, não, isso é burrice. Existem desgraçados como o Justin Trudeau que trabalham para a força do globalismo internacional. Essas pessoas que são pagas por grandes corporações farmacêuticas, de tecnologia, enfim, diversas outras indústrias, né? E são basicamente peões deles, entendeu? São lixos humanos que tratam as nossas vidas, as nossas liberdades como se fossem nada. E assim sendo, meus queridos, é um aviso para nós brasileiros. É um aviso de que nós devemos resistir à limitação de nossas liberdades, porque se nós não fizermos nada e simplesmente aceitarmos, chegará um ponto em que a gente não pode mais sair na rua se nós não tivermos tomado sei lá quantas imunizações, não pode depois, sei lá, comer carne bovina, tem a questão de não poder poluir o ambiente ou sei lá o que, daqui a pouco vão me prender porque eu soltei um peido. Ai meu Deus, tá poluindo. Caralho, como assim, cara? Poluir o meio ambiente é algo grave, cara. Sair desmatando, por exemplo, floresta assim a rodo causa vários problemas naturais, como a gente vem vendo ultimamente aí, cara. Eu não sei também do que ele tá se referindo aqui. Poluindo o ambiente porque você peidou. Daqui a pouco vai chegar nesse nível a situação, né? Lógico que eu estou aqui usando uma hipérbole, né? Se você ainda não entendeu isso, né? Tem gente que não entende, uma hipérbole, eu estou aqui exagerando a realidade, mas assim, tem um elemento de verdade, sabe? Você não quer dar ao Estado esse tipo de poder, esse tipo de controle. As consequências são sempre catastróficas. E o senhor Trudeau, né, que se vende como o bonitinho, o liberal, o democrata, está agindo como o pior tirano que a gente já viu em um bom tempo. Então, meus caros, que sirva... Nossa, o pior tirano que a gente viu no bom tempo, caralho. Eu pensei que era o Maduro, cara. O Nicolás Maduro ou o Hugo Chávez. Como uma lição, não caiam na ladainha desse tipo de social-democrata lixoso. Tenham todos um ótimo dia, vejo vocês no próximo vídeo. Quem comprou a cripto... Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa um like. Se vocês discordaram do que eu falei aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos debater. É isso. Não tenho mais nada a dizer. Vou terminar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.